Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje nós iremos falar sobre o reino de Deus. Você conhece o reino de Deus? Você já entende sobre o reino de Deus? Reino de Deus, reino dos céus ou evangelho do reino? Eu tenho certeza que em algum momento você já leu ou já ouviu alguma pregação, algum ensinamento sobre esses temas. Eles não são diferentes, eles são as mesmas coisas. Porém, quando alguém escreve ou está falou sobre reino dos céus, reino de Deus ou evangelho do reino. E nós vamos entender um pouco sobre isso nessa aula. Nosso material de hoje diz o seguinte: algumas pessoas tentam aplicar significados diferentes às designações reino de Deus e reino dos céus. Mas uma aula simples como essa, tratando sobre esse tema, mostrará claramente que não há qualquer diferença entre essas expressões. A expressão reino dos céus aparece 34 vezes no Evangelho de Mateus, quando que a expressão reino de Deus aparece somente 5 vezes. Já os outros 3 evangelhos fazem uso frequente da expressão reino de Deus. Além disso, em várias passagens que Mateus usa a designação reino dos céus, os textos paralelos de Marcos, Lucas e João usam a designação reino de Deus. O próprio Mateus usou as duas expressões juntas de forma que se pode trocar uma pela outra sem mudar o sentido da palavra, daquilo que ele estava falando, daquilo que ele estava escrevendo. Em Mateus capítulo 19, versículo 23, ele escreve assim: Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando você lê ou ouve esse versículo 24, dando um exemplo sobre um camelo passar no fundo de uma agulha, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus, talvez você, na sua mente, você possa pensar de fato naquele buraquinho da agulha. Mas não foi sobre isso que Jesus estava falando. Jesus falou sobre uma porta muito pequena que havia no muro de Jerusalém. Essa porta era tão pequena que não dava para passar um camelo. Então, se tentassem passar um camelo por ela, era necessário tirar as bagagens se isso ele viesse carregando. E mesmo sem as bagagens, eles teriam que empurrar, forçar essa entrada para que esse animal pudesse passar e assim entrar. Então, a palavra nos ensina que há uma dificuldade para algumas pessoas, não porque o Senhor gerou essa dificuldade, não porque o Senhor estabeleceu essa dificuldade para que alguns não entrem. O fato é que alguns eles querem passar, eles querem entrar, mas cheios de condições. Eles querem colocar diante de Deus, do próprio Senhor Jesus, uma condição. Eu entro, mas é dessa forma. Então, o próprio Jesus, ele dá esse exemplo para que venhamos entender o quão difícil, mas não impossível, entrar no reino de Deus. Portanto, as designações reino de Deus, reino dos céus ou simplesmente reino são palavras que expressam o mesmo sentido. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Em Lucas capítulo 6, versículo 20, está escrito o seguinte: Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Um usou o reino dos céus, Mateus, para falar da mesma coisa, o outro fala sobre o reino de Deus. Há uma sugestão muito usada para explicar o motivo pela qual Mateus usava reino dos céus, em preferência a reino de Deus. Essa explicação diz que Mateus usava a expressão reino dos céus porque ele era um judeu escrevendo para judeus.
Os judeus tinham por costume usar o nome de Deus o menos possível, por tê-lo como muito sagrado. Então, Mateus respeitou essa tradição e falou do reino dos céus. Olha que coisa interessante. Mateus entendeu que isso já fazia parte do seu povo, fazia parte do seu costume, não falar muito sobre o nome de Deus, porque eles tinham como sagrado. Isso não é ruim. Às vezes nós usamos o nome de Deus, o nome de Jesus, de uma forma tão insignificante muitas vezes. E por isso o nome de Jesus não tem poder numa hora que nós precisamos. Nós vemos pessoas brincando com esse nome. Eu não estou dizendo que você não possa usar o nome de Jesus, mas devemos tomar cuidado de que forma nós estamos usando, em que momento nós estamos usando. Esse nome não pode ser colocado em brincadeira, seja ela qual for, de uma forma para diminuir aquilo que é o poder ou a intensidade desse nome. Por outro lado, a expressão reino dos céus talvez não fosse tão inteligível para os gentios quanto o reino de Deus. Então pode ser por isso que Marcos, Lucas e João usam essa expressão ao invés de reino dos céus. E aí ele começa a fazer, esses três evangelhos começam a fazer um apontamento para o reino de Deus, usando esse termo, reino de Deus. O termo evangelho significa boas novas, eu tenho certeza que você já sabe disso. O termo reino significa governo, reinado ou ação de reinar. Então, literalmente a expressão evangelho do reino significa boas novas do governo de Deus. Então, se alguém usar reino dos céus ou reino de Deus ou evangelho do reino ou simplesmente o reino, ele está falando da mesma coisa, e é isso que precisa ficar claro para você. O reino de Deus é um reino celestial que age e quer agir sempre aqui nessa terra. O reino de Deus é um reino celestial, ele está estabelecido diante de Deus, mas o Senhor deseja agir em nossas vidas e através das nossas vidas, através desse reino, para que possamos implantá-lo, para que as pessoas conheçam aquilo que de fato o Senhor é e como tudo isso funciona. Em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2 diz o seguinte: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ele estava falando sobre a chegada de Jesus, não sobre o nascimento, mas sobre o início do ministério de Jesus. Mas não existe receber o reino de Deus na sua vida, estabelecê-lo na sua casa, na sua família, sem antes passar pelo processo do arrependimento, sem antes saber e entender que precisamos nos limpar através, lógico, da palavra, da ação do Espírito, para que esse reino ele seja estabelecido. Alguns pensam que as expressões reino de Deus ou reino dos céus se refere apenas ao céu, ou que o reino de Deus ele vai acontecer só no futuro, depois da volta de Jesus. Mas o reino de Deus é agora. Enquanto você assiste essa aula, o reino de Deus está se movimentando para agir na sua vida e a favor daquilo que pertence a você, a sua família, os seus amigos. Reino de salvação, reino de cura, reino de libertação. Jesus pregou a maravilhosa mensagem da chegada iminente do reino de Deus. Então não foi só João Batista. Quando Jesus começa o seu ministério, começa a pregar a palavra, a ensinar as pessoas sobre Deus, a primeira coisa que ele começa dizendo é: arrependei-vos, porque já é chegado o reino de Deus. Ele diz, ele já está estabelecido através da minha vida. Mas ao falar que ele está estabelecido através da minha vida, não significa que Deus não já estava implantando e estabelecendo. O reino de Deus, ele começa desde a fundação do mundo. Desde o primeiro momento que ele começa a criar todas as coisas e depois cria o homem e coloca o homem dentro do jardim no Éden e diz, governe sobre tudo, ele faz
ele dá então a esse homem também uma autoridade para que esse homem governe. É um reino sendo estabelecido, o reino de Deus sendo estabelecido através do homem chamado Adão. O reino de Deus também operando na natureza, o reino de Deus também intervindo em cada situação, uma delas que você conhece muito bem, quando as pragas começam a acontecer lá no Egito, quando o mar vermelho se abre, quando as manifestações do reino de Deus começam no deserto em favor do seu povo, livrando, mandando aquilo que se fazia necessário, guerreando através do seu povo muitas vezes, céus e terra se unindo para manifestar unicamente o reino de Deus. Então, toda a trajetória bíblica, nós vemos o reino de Deus. Em Jesus havia uma palavra para cumprimento desse reino, estabelecendo aquilo que era o desejo de Deus através da sua vida, resgatando o homem novamente e ligando esse homem à presença do Pai, do Todo-Poderoso, fazendo-nos com que pudéssemos entrar no reino de Deus através da sua pessoa, através do nome de Jesus, assim como ele nos ensinou. Em Mateus capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. No Antigo Testamento nós víamos algumas manifestações. A Bíblia não relata todas as manifestações que aconteciam, de curas, de maravilhas. Mas nós vemos em Jesus uma manifestação maior sobre a vida das pessoas. Agora o reino estava se estabelecendo na vida das pessoas e através da vida das pessoas. Na vida daqueles que estavam crendo, na vida daqueles que estavam seguindo aquilo que ele ensinava. Então a coisa ela não é tão complicada, não é difícil de entender isso. O reino de Deus é basicamente o domínio, o reinado ou a soberania de Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. A doutrina acerca do reino de Deus permeia a Bíblia como um todo. Por isso é preciso entender que a expressão reino de Deus traz um conceito bastante amplo, cujo significado e sentido deve ser compreendido à luz do contexto de toda a Escritura. Você não aprenderá sobre o reino de Deus sem a palavra. Por isso se faz necessário, principalmente você que é cristão, principalmente você que frequenta uma igreja evangélica, você buscar estudar a palavra como você está fazendo agora, assistindo esse vídeo. Mas não simplesmente assista, acompanhe as leituras, depois busque mais referências para que você possa avançar no seu conhecimento. As profecias acerca do reino de Deus estão presentes desde o Antigo Testamento, isso eu já falei. Mas é no Novo Testamento que a mensagem sobre o reino de Deus se desenvolve de uma forma ainda mais clara, principalmente sendo o tema mais frequente da pregação de Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas, ele é a nossa referência. No Sermão do Monte, por exemplo, Jesus tratou explicitamente sobre a ética do reino de Deus, bem como em suas parábolas, ele ensinou sobre os princípios que caracterizam a natureza desse reino. Grande parte das parábolas de Jesus é introduzida com o objetivo de revelar algum aspecto do reino de Deus. Quando alguém sempre perguntava para ele, mestre, como é que é o reino de Deus? Ele sempre iniciava dessa forma. O reino de Deus é como? O reino de Deus é como uma semente que caindo no chão. O reino de Deus é como uma mulher que preparando uma farinha para bater um bolo e por aí vai. Então ele sempre usava essa expressão para que as pessoas entendessem de que forma é o reino de Deus. Então ele ensinava de uma forma muito simples, descomplicada. Infelizmente nós vemos hoje pessoas pregando, seja nos púlpitos ou através de uma rede social, de uma forma que poucos conseguem entender. Jesus ele falou de uma forma tão simples e tão clara. Lógico que ele explicou algumas passagens só para os seus discípulos, mas na sua grande maioria todos conseguiam entender. Esse é o objetivo de buscarmos conhecer a palavra de Deus, de ensinarmos sobre a palavra de Deus, de uma forma clara, simples, para que todos entendam a mensagem sobre o reino de Deus. A palavra de Deus e a palavra do reino podem ser usadas
indiferentemente. Mateus capítulo 13, versículo 18 diz o seguinte: portanto, ouçam o que significa a palavra do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi ensinado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Você precisa ouvir, você precisa ler, você precisa estudar, mas você precisa cuidar do seu coração, para que o maligno não venha de alguma maneira e roube tudo aquilo que você está recebendo, principalmente uma aula como essa. O domínio do Rei Jesus Cristo chegou às mentes e corações do povo de Deus durante o primeiro século. Em Marcos capítulo 9, versículo 1, diz o seguinte: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Homens e mulheres ouviram a mensagem do reino e se tornaram cidadão do reino do Senhor. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, uma pessoa que conheceu a Jesus Cristo, que entregou a sua vida para Jesus, foi tirado do engano, foi tirado das trevas, da falta do entendimento com relação à pessoa de Jesus Cristo. Teve clareza através da palavra, através da manifestação gloriosa do Espírito Santo. Então, aonde havia trevas, aonde havia falta de entendimento, agora há clareza, há luz, nós conseguimos entender não só o que está sendo pregado, ensinado, mas aquilo que está acontecendo nesse mundo. A palavra do Senhor nos deixa claro sobre tudo que estamos vivendo e sobre tudo aquilo que ainda há de vir. No reino das trevas estão todos aqueles que não reconhecem a autoridade de Jesus Cristo em suas vidas. O reino dos céus não é um reino terrestre, ele é um reino celestial, mas opera também na terra. No Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, diz o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Todos achavam que Jesus iria estabelecer um reinado humano, até mesmo os seus próprios discípulos. Isso foi frustrante para alguns. Nos dias de hoje não tem sido diferente. Algumas pessoas buscam Jesus, fazem campanhas, fazem orações, só buscando para essa vida, só buscando para esse reino humano que tem fim. Eu e você precisamos entender que o reino de Deus vai muito mais além daquilo que nós pensamos. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20, diz o seguinte: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Ele estava falando dele mesmo, mas ele estava falando também que essa implantação do reino de Deus que ele estava fazendo era na vida das pessoas, no interior das pessoas, mudando por completo o interior, trazendo uma nova vida, estabelecendo um reino, um domínio, um governo do reino celestial dentro das pessoas. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, o apóstolo Paulo escreve dizendo: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Muitos estavam acostumados com esse tipo de reino. Eles estavam acostumados com os palácios, as festas, as comidas, as bebidas, as celebrações, o domínio, as guerras. Eles achavam que o reino de Deus seria dessa mesma forma, que Jesus ia se colocar como um rei sobre Israel, expulsando os romanos, libertando Israel humanamente, através de uma grande guerra, de uma intervenção, ia tomar o trono, sentar no trono e reinar e estabelecer celebrações, festas, comidas e bebidas. Era isso que eles esperavam. E muitos ficaram frustrados ao saberem que o reino de Deus vai bem além disso. Busque primeiro o reino de Deus. Mateus capítulo 6,
33 diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. O versículo 33 diz isso. Busque a intervenção de Deus. Busque o agir do reino de Deus na sua vida. Busque a manifestação gloriosa, o poder da intervenção divina na sua vida. É isso que a palavra nos ensina. Foi isso que Jesus estava ensinando aos seus e nos ensina também através dessa palavra. Busque confiar primeiro, saber que esse reino, ele pode intervir num reinado humano sobre tudo que está estabelecido nessa terra. É aprender a confiar de que Deus está no governo de todas as coisas. E tudo acontecerá no seu determinado tempo. Não adianta você sofrer, não adianta você tentar impedir algo que é inevitável. Confie tão somente. É isso que o versículo 34 está falando. Não se preocupe com amanhã. Mas eu não estou dizendo que você não deve se levantar para trabalhar, estudar, não é nada sobre isso. Você deve fazer todas as coisas que lhe foi confiado. Porém, confiando de que Deus está no controle de todas as coisas, que o reino de Deus está no controle, a soberania de Deus está no controle de toda e qualquer situação. Quando a noite chegar, deite e peça o sono do justo para que você possa dormir e descansar. Porque o fato de você ficar pensando como você resolverá o problema que ficou por dia seguinte, aquilo que você precisa fazer, não acrescentará 1 centímetro se Deus não intervir na sua situação. Reino de Deus, buscar o reino de Deus significa também servir a Deus, porque essa é a nossa maior prioridade. Servir a esse reino, aonde quer que estejamos, seja na faculdade, no trabalho, no meio da família, numa fila de banco, de um hospital, de um posto, devemos estar prontos ali para servir o reino de Deus, porque aonde existe pessoas, o reino de Deus deseja ser instalado, ser visto, se manifestar. O que significa reino? Reino significa monarquia, império, poder real, domínio. Acabei de falar sobre isso. Portanto, o governo do céu chegou à terra, mas o reino celestial não é como os reinos mundanos. O governo de Deus se dirige ao coração das pessoas, ao espírito delas. Deus governa seu povo em seu Filho. Deus governa o seu povo através do seu Filho e da sua palavra. O cidadão do reino são aquelas pessoas que nasceram novamente em Cristo Jesus. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 33, diz o seguinte: em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? Ele estava falando dele mesmo, perguntando, tendo uma conversa com Jesus sobre a própria pessoa dele. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Carne não vai entrar nesse reino. Todos aqueles que nasceram de novo no seu interior, passaram por uma lavagem através da água. O próprio Jesus disse para os seus discípulos: vocês estão limpos pela palavra que eu vos dei, que eu vos ensinei, que eu implantei em vocês. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz o seguinte: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero,
Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o reino ele é ativado dentro de nós e ele começa a fazer um processo desse novo nascimento. Tem que haver uma mudança no interior daqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Os cidadãos do reino de Deus deixam que a palavra dele tenha domínio sobre suas vidas. Então, se ainda isso não está acontecendo com você, se faz necessário você permitir que haja uma intervenção do reino de Deus na sua vida, para que ele mude por completo o seu ser, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, para que você então se pareça com um cidadão dos céus. Esses que entregaram a vida para Jesus, eles seguem a Bíblia e formam hoje coletivamente o território da nação de Deus. Assim, nesse sentido, eles são o território que Deus governa. Eles não têm autoridade em si mesmo, pois todo o governo e domínio pertence a Cristo. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano que hoje professam exclusivamente o nome de Jesus pode dizer que humanamente eles têm essa autoridade. Ela é dada pelo Senhor, ela é dada através do seu Espírito. Essa autoridade, esse governo, esse domínio de expulsar demônios, de curar a enfermidade na vida de alguém, de libertar alguém de alguma situação, é através do nome de Jesus. Céus e terra reconhecem esse nome. O governo está sobre o nome de Jesus. O governo não está na minha vida humanamente falando, mas ele está sobre a minha vida, sobre a sua vida, através do nome de Jesus. Em Mateus 28, versículo 18, diz o seguinte: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade, nos céus e na terra. É nele, por ele, sempre através dele, do nome de Jesus. Assim, quando se olha para a palavra reino, deve-se primeiro estar se lembrando do rei que governa, que é Jesus Cristo. A igreja forma o território do governo espiritual de Cristo aqui nessa terra. O que significa a igreja ser igreja? É a assembleia de cristãos que foram libertados das trevas do pecado pelo sangue de Cristo. A igreja e o reino são intimamente ligados, não trabalham sozinhos. Deus trabalha através da sua igreja. A igreja trabalha através do nome de Jesus. A igreja e o reino são intimamente ligados, mas não são palavras distintas. Reino destaca o governo do reino. A igreja salienta o povo de Deus que está sob o governo do seu Senhor e Rei Jesus Cristo. É assim que funciona. Céus e terra, reino de Deus, igreja, reino dos céus, igreja, evangelho do reino sendo pregado através da igreja. É o evangelho do reino de Deus que precisa ser pregado. Ultimamente nós estamos vendo poucas igrejas pregando sobre o evangelho do reino. Se faz necessário a igreja pregar sobre o evangelho do reino. Trazer visivelmente o reino dos céus, o reino de Deus sobre a vida das pessoas, praticando aquilo que o Senhor nos ensinou, fazendo discípulo, limpando os leprosos, curando os enfermos, dando vista aos cegos, ressuscitando, manifestando o poder de Deus e transferindo toda a honra, toda a glória para Jesus. Cada vez mais, os homens e as mulheres saindo de cena e permitindo que o Espírito Santo faça esse papel. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre esse tema. E eu espero você na próxima aula. Deus te abençoe.